Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, com os 6 maiores bancos do país, aponta que as instituições financeiras reajustaram de janeiro de 2013 a janeiro deste ano os índices referentes à anuidade dos cartões de crédito em percentuais que variam de 4,7% até 85%. Sobre este e outros assuntos referentes à economia brasileira, a gente conversa agora ao vivo com o economista Edi Santos. Amorim, bom dia, obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. Para quem tem mais de um cartão, que não é muito difícil, 2, 3 cartões de bancos variados, como é que fica? Pagar anuidades aí exorbitantes, com reajustes tão altos, né? Hoje é complicado. Você ter uma ideia, esse reajuste, se pegar a taxa mínima disso aí, entre os bancos brasileiros principais, dá uma média de 18%. Enquanto no mesmo período, de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, a inflação fechou em 5,91%. Ou seja, então dá um triplo no mesmo período, 3 vezes maior que a inflação. Ou seja, um tanto quanto abusivo esses aumentos exorbitantes. Tem algum órgão que regulamenta? É o Banco Central, é o Ministério da Justiça? Como é que funciona isso? Na verdade, é o Banco Central e o Ministério da Justiça. Porém, eles ditam a regra mínima da taxa, que é 4,7%, mas não dita a taxa máxima. Ou seja, os bancos ficam à mercê do mercado. E se deixar à mercê do mercado, os bancos compactuam valores estimados, superestimados, e aí não tem quem faça essa regulamentação. Agora, dos bancos que participaram aí dessa pesquisa, desse levantamento, os únicos dois são os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que não reajustaram, né? Os únicos bancos que não entraram nesse, não repassaram esse reajuste, na verdade, foram o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Por que o senhor acredita que esse não? Eu acho que é política de governo, né? São bancos ligados direto ao governo federal, então o governo tem aí como trabalhar essa questão de aumentar ou não aumentar. Mas embora seja o Banco Central, que é a principal, que dita a regra principal disso aí, os outros bancos acabam não compactuando, até porque o que está dentro do governo é mais fácil de administrar. Agora, quais são os tipos de anuidade? Por exemplo, eu particularmente chego a fatura ali no início do mês ou no início do ano, né? E vejo lá a anuidade, geralmente ela vem parcelada. Além dessa anuidade, eu tenho outras também, né? Até 2009, os bancos cobravam até 80 tipos de serviços, né? Em 2010, o Banco Central editou uma regulamentação, passando a cobrar apenas 5. Hoje é cobrado sobre a anuidade do cartão novo adquirido, é cobrado sobre a segunda via do cartão, saques na modalidade de crédito, tanto no Brasil quanto no exterior é cobrado. Se você usa o seu cartão para um meio de pagamento, também é cobrado. E se você tem alguma emergencial de reavaliação de crédito, por exemplo, ou para aumentar o teu limite, ou para reduzir o teu limite, para fazer essa avaliação o banco também cobra. Além de não cobrar IOF na função débito, mas cobra o IOF na função crédito. Então não escapa de jeito nenhum. Não tem como escapar. Apesar de ter reduzido de 80 para apenas 5 tipos de cobrança, ainda eu acho que é um tanto quanto exagerado em termos de cartão de crédito. Qualquer operação mínima que você vai fazer, então, você acaba pagando, né? Às vezes ela parece até despercebida, mas paga, né? Uma coisa que a população não observa é a questão da anuidade parcelada. Às vezes o valor é tão pequeno relativamente ao que o cliente movimenta na sua conta e ele nem percebe. Mas se ele pegar isso aí no acumulado em 12 meses, ele vai ver que ele está pagando muito e algo despercebido. É uma estratégia dos bancos de fazer isso para o consumidor sentir o impacto menor em relação à cobrança da anuidade. Agora, como faz para tentar minimizar isso aí? Principalmente por causa daqueles consumidores que têm mais de 2 cartões, como eu falei no começo, né? O ideal é o seguinte, os bancos hoje deveriam trabalhar a questão do cartão de crédito de acordo com o perfil de cada cliente. Isso não faz. Um outro erro que eu observo, por exemplo, o cartão internacional, ele tem uma anuidade mais caro. E se a pessoa não tem a necessidade de viajar, ou viaja esporadicamente, ou quase não viaja, não tem por que ter esse cartão. E os bancos acabam fazendo com que você adquira os cartões mais caros dentro da sua política de crédito. Ou seja, tem várias opções de cartão de crédito para o consumidor brasileiro, que se ele não ficar atento, ele acaba optando pelo maior. Ou seja, tem que analisar bem na ponta, e se você tem 2 cartões de crédito hoje, e isso de repente ultrapassa a sua capacidade de pagamento, não vejo necessidade de você ter 2, além de dobrar o valor da anuidade. Para se ter uma ideia, os bancos cobram hoje de anuidade, o mais barato hoje está em torno de R$50. E o mais caro hoje chega a custar R$690. Ou seja... E a ilusão vem, como o senhor falou, bem parcelada ali, mínimas parcelas ao longo do ano. Parcela, né? Pequena. Às vezes também os bancos fazem uma campanha onde o cliente não paga no primeiro ano.
isso é importante também analisar, às vezes também não fala para o cliente que é só no primeiro ano, fala que é isenção. E não é isenção. Se olhar bem no contrato, diz que é isenção de 1 ano. Ou seja, no ano seguinte a cobrança vai existir e aí não tem como reclamar. Já vi casos de pessoas reclamar, porque é o direito nosso quanto consumidor, buscar os nossos direitos, mas aí é uma situação muito difícil em relação ao banco. Chega até de ser ajuizado em alguns casos, porque não há aí uma situação muito definida, muito clara para o banco em relação aos clientes consumidores de cartão de crédito. Qual que é a experiência que o senhor tem aí de casos que o senhor tem acompanhado, por exemplo, dessas situações, dessas ações que acabam sendo ajuizadas, né? O cliente acha que está sendo lesado, que está pagando taxas abusivas e aí recorre à justiça. Na verdade, assim, qualquer cliente consegue observar, principalmente situação de crise. As pessoas vão pagar ali a tua mensalidade, a tua anuidade e vê ali que está pagando valores absurdos. Ou seja, às vezes o cliente também já entrou no rotativo, é um alerta para tentar entender melhor o que está pagando na sua fatura. E quando ele observa que o valor da anuidade não é o que foi compactuado no início da contratação, ele, primeira coisa, tenta negociar com o banco. Porque existe uma precedente para qualquer cliente buscar o banco para tentar fazer um acordo. Mas, às vezes, alguns bancos são até flexíveis, outros não. Tem banco que, para amenizar a situação, chega a oferecer para o cliente um parcelamento da anuidade quando há uma reclamação. Mas não é isso que o cliente está buscando. O cliente está buscando uma solução de uma cobrança que não existia, que não foi compactuado. E aí entram numa justiça comum inicialmente, e eu já vi bancos pagar aí absurdo de indenização por conta desses desacordos comerciais. Agora, Ed Santos, tem 2 coisas muito perigosas quando a gente fala em cartão de crédito. Primeiro, você se deixar seduzir por aquela oferta do banco e aumentar o seu limite e ficar pagando todo mês só o mínimo, né? Hoje, cerca de 30% da população brasileira paga o rotativo. O rotativo hoje custa, em média, 280% ao ano, ou seja, mais de 30% ao mês. É um absurdo. O ideal é você pagar a tua fatura de uma vez só ou pedir para o banco adequar o seu limite dentro com a sua realidade, com a sua capacidade de pagamento. Um dos motivos de inadimplência hoje no mercado brasileiro chega de superior a 40% que contribui para a inadimplência brasileira é oriundo de crédito rotativo não pago. Ou seja, vira uma bola de neve certamente quando o consumidor não consegue pagar a sua fatura anual. Agora, há um trabalho muito forte do mercado brasileiro também, que incentiva cada vez mais a pessoa a buscar essa modalidade e comprar mesmo. Por exemplo, tem lojas no mercado que oferecem parcelamento a perder de vista, ou seja, 10 vezes sem juros. Isso é verídico? É verídico, porém há uma tentação maior em relação ao consumo. E aí, às vezes, a pessoa já está ali limitado com o seu consumo mensal, mas é tentado por uma oferta e acaba comprando, ou seja, sem nenhum tipo de planejamento. Ali ele não pensou. Sem necessidade, às vezes, sem a né? necessidade. Mas por essa oferta tentadora, vamos dizer assim, a pessoa acaba comprando. E aí acontece 2 situações. Uma vai direto para o Serasa, caso não consiga pagar. E uma outra vai virar um inadimplente e dificilmente vai conseguir sair dessa dívida. Por quê? Se continuar não pagando a dívida, rolando a dívida, uma dívida hoje que você contrai de R$2.000 no cartão de crédito não paga aproximadamente, em 3 anos isso chega a mais ou menos R$18.000. E aí é complicado. Existem outras modalidades mais econômicas hoje, se a pessoa estiver precisando de um dinheiro para poder suprir uma despesa do cartão, do que efetivamente ficar rolando em cima do crédito rotativo. Falando, obviamente, ainda de economia, mas de uma forma mais abrangente, hoje esse ano a gente tem eleições, temos Copa do Mundo, do ponto de vista econômico, é bom? A gente já está sofrendo consequências não tão boas assim? Como é que o senhor avalia? Na verdade, assim, não vai ser um ano muito bom para o crescimento da economia. Os indicadores têm demonstrado isso, que pode ser que a gente cresça um pouquinho mais em relação ao ano passado. Isso motivado pelo ano eleitoral. É óbvio que o governo federal ele vai editar ao longo desse período, até mesmo como se a gente for analisar como um efeito político mesmo para ter voto, algo que venha amenizar um pouco mais o impacto do crescimento e o impacto da inflação. Porém, vai ser um ano muito difícil, porque as pessoas já vêm de um ano ruim, endividada, inadimplente, ou seja, de alto consumo, e esse ano, parte dessas pessoas vão fazer a adequação em suas contas. É um ano mais de tentativa de recuperação, então, desse crédito, certamente. né?
passando por esse ano de 2014, onde tanto o governo, quanto nós, quanto consumidores, pagadores de impostos, vamos fazer uma readequação para que o ano que vem de 2015, pós-Copa, a gente possa ter um cenário mais favorável. Mas analisando no macro, a gente sabe que um país que cedeia a Copa do Mundo, ele começa mais ou menos a ter uma melhora em termos de economia a partir de 2 a 3 anos, quando acontece o evento. Mas com um pouco mais de cautela, como a gente vê que a economia está se comportando, a previsão é que 2015 seja um pouco melhor em relação a 2014, tanto em termos de crescimento econômico, quanto em termos de inflação. Mas não se dá para esperar muito o ano 2014. Ou seja, é um ano que temos que ter bastante cautela, até mesmo para fazer investimentos. Ok, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Jornal da Manhã e um bom dia, viu? Eu que agradeço e sempre estarei à disposição. Ok.